E no nosso bate-papo sério de hoje, sério, mas meio divertido também, porque a gente está aqui para ser feliz. Nesse bate-papo de hoje eu queria conversar contigo sobre as nossas conversas com a gente mesmo. E agora o negócio complicou, né? Conversar sobre conversa? Mas esse cara já é meio louco mesmo. A gente já sabe que ele falta um monte de parafuso pela cabeça. Agora acho que caiu mais uns 4, 5, né? Com um papo desse. Mas é importante a gente parar um pouquinho para ter aquilo que o Sócrates, não é o jogador de futebol, não, o filósofo, né? Aquilo que o Platão, aquilo que esse povo falava a respeito da necessidade que nós temos dessa conversa com a gente mesmo. Eu me recordo uma vez, eu gosto de citar esse exemplo aqui, que eu estava num local lá arrumando uma estradinha, porque o carro sempre batia embaixo, tinha uns buracos ali, e com uma carriola cheia de pedras. E era um domingo, o sol estava muito bonito, o dia estava muito bom. E eu estava muito feliz carregando aquele monte de pedras naquela carriola, tapando os buracos, fechando bonitinho, até que chegou numa altura e veio uma vozinha, sabe aquele pensamento lá dizendo, mas aquilo estava errado, mas não pode ser assim, mas não pode. E aquilo começou a me contaminar de uma maneira que eu parei o carrinho, o carro de mão, respirei fundo e disse, eu não vou estragar o meu domingo. Tem pássaro cantando para lá e para cá, tá gostoso o dia, o sol tá lá, coisa mais linda, e eu não vou estragar esse domingo não. E vozinha, seja lá da onde você veio, pode voltar para sua casa porque eu não vou te escutar agora não. Agora eu vou colocar essas pedras aqui, eu vou sentir esse momento, sentir esse instante. E esse estudo da dialética, claro que eu estou sendo aqui muito sucinto, eu estou sendo muito simples quando a gente fala sobre o estudo da dialética, mas o objetivo é esse mesmo. Nós somos pessoas simples, e daí? A gente quer colocar essa questão de uma forma muito clara e não há problema nenhum nisso. É importante você aprender a ter essa conversa com você mesmo, para que você não caia nas conversas internas. Como assim caia nas conversas internas? Sempre existirão certas situações na sua vida aonde um pensamento vai te conduzir a uma emoção e essa emoção vai te trazer uma série de transtornos. Como assim? Naquela história lá, eu poderia ter escutado aquilo, daí eu já ia ficar com ansiedade, já ia ficar nervoso, já ia ficar bravo, e as coisas iam se complicando cada vez mais. Então é importante observarmos esses aspectos e até conversarmos com nós mesmos sobre os nossos traumas, sobre as nossas condutas, sobre o nosso sentimento de culpa. Às vezes você precisa conversar com você mesmo e dizer, escuta, eu estou me sentindo culpado por aquilo que eu fiz de errado. Ao mesmo tempo você se pergunta, faria eu a mesma coisa outra vez? Ah, não? Pois se você não faria de novo, é sinal de que você se arrependeu daquilo. Isso já é motivo para você se auto-perdoar. Para traçar uma nova trajetória na sua vida, para fazer as coisas acontecerem de maneira diferente do que estava acontecendo até então. Mas, principalmente, se perdoe. Seja mais gentil com você mesmo. E essa gentileza que você precisa ter com você vem dessa tua conversa interna. Analise os fatos à sua volta. Põe para a conversa. Sabe, muitas vezes a gente tem uma amiga, um amigo, que é amigo da onça. Você já viu aquela história? Isso acontece muito, né? Às vezes tem uma amiga lá, que ela vai lá com a mulher lá, amiga, olha, o seu marido não presta, o seu marido é assim, o seu marido é assado, e vai falando um monte de coisa, até que aquela mulher fica, né, naquele estado de angústia. E aí sim, a coisa começa a se complicar dentro de casa, porque não havia nada. Mas o interesse daquela amiga da onça era justamente pegar o marido da outra. Você já viu isso acontecer? Isso existe, né? A pessoa vai lá e começa a falar um monte de besteira para a amiga, né? E aquela pessoa começa a mudar a sua conduta, destrói o casamento, e daí o marido está lá fragilizado, carente, não é? E a amiga da onça vai lá e, opa, era esse que eu queria, agora está bem mais fácil para mim. Esse conto do vigário, essas conversinhas, né, que existem com pessoas externas, como esse exemplo que eu estou falando, existe também dentro da nossa cabeça.
Sempre vai existir esse pensamento negativo, essa conversa que vai fazendo com que você se sinta cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E o objetivo desse estudo, desse incentivo que a gente está falando hoje, é justamente você parar para observar isso. Primeiro faça um retrospecto, veja-se para trás na tua vida, quantas vezes você não ficou triste, quantas vezes você desistiu de escalar a montanha, a montanha, que a gente sempre fala aqui, né? Essa montanha de coisas que você precisa superar na sua vida. Quantas vezes você deixou de fazer aquele concurso porque achou que não tinha capacidade? Quantas vezes você deixou de fazer certas situações na sua vida porque achou que era incapaz de fazer? Mas por quê? Porque uma vozinha falava para você, você não consegue, você não pode, isso não é para você não, é para outra pessoa, para você não é isso não. É preciso parar um pouco e prestar atenção nessa voz que existe dentro de nós. Preste mais atenção naquilo que essa voz fala e observe o cenário que existe à sua volta. Você vai perceber que há muita mentira em tudo isso, como nesse caso da mulher lá tentando estragar o casamento para ela roubar o marido. Se parar para pensar, não, mas você está dizendo que meu marido não presta, mas não é isso que acontece não, lá em casa a coisa tá boa, tá tudo andando bem. Mas vai lá, no outro dia, olha, mas você viu, teu marido não presta, olha, mas está tudo bem, as coisas estão... Perceba o que é essa amiga da onça. Perceba também essas vozes que a gente escuta todos os dias. É preciso observar mais os nossos pensamentos. É necessário que tenhamos mais paz, mais equilíbrio interior para poder escutar o que está acontecendo. Para perceber que aquilo que está sendo falado dentro de nós não tem nada a ver com os fatos que estão acontecendo. Observe os fatos, observe as condutas, veja de maneira clara o que se passa e perceba a sutil diferença que existe entre aquilo que você escuta e aquilo que realmente está acontecendo. Quando a pessoa adentra num processo depressivo, e esse processo depressivo é muito mais comum do que se possa imaginar, a gente sabe de 1,4 bilhões de pessoas que estão sofrendo de transtornos depressivos hoje, você entra através desse bate-papo. É uma dialética inferior, é uma conversa que é onde você precisa modificar essa situação. Justamente é o momento para você parar um pouco e fazer uma análise fria. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou mergulhando num pensamento negativo se ao meu lado as coisas estão bem? Se eu tenho saúde, se eu tenho paz, está tudo correndo de uma forma perfeita, por que eu estou mergulhando num pensamento negativo? Mas você tem problemas? Todo mundo tem. E se você quiser, eu te arranjo pessoas com problemas muito maiores, mas muito maiores mesmo. E a gente precisa perceber tudo isso. Por isso hoje eu gostaria de contar para você uma história que eu acho muito interessante nesse tocante. É a história de Abraham Lincoln. Uma das minhas histórias preferidas de motivação é essa de Abraham Lincoln. Filho de uma família muito humilde, foi sapateiro. Faliu nos negócios aos 31 anos de idade. Foi derrotado na eleição para o Legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez aos 34 anos. Superou a morte da namorada aos 35. E essa história, eu não vou aqui colocar no rádio, que é muito extensa, mas é bonito, você que quer saber mais, foi uma história muito drástica, essa história da morte da namorada. Mas a gente não tem tanto tempo aqui. Mas perceba, quanta desgraça acontecendo ao mesmo tempo. E o que para muitos poderia ser o desistir da escalada, para ele, mais fortalecia, em cima do empenho que gostaria que finalmente alcançou. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outra eleição aos 38. Perdeu as eleições para o Congresso em 43. Perdeu as eleições
para o Congresso de novo quando tinha 46 anos. Perdeu de novo as eleições para o Congresso aos 48. Perdeu uma disputa para o Senado aos 55 anos. Fracassou na tentativa de se tornar presidente aos 58. E foi eleito presidente aos 60 anos. Abraham Lincoln até hoje é considerado um dos melhores administradores que essa história já viu, que a história do planeta já pôde presenciar. Perceba como tantas trajetórias negativas poderiam ter arrancado esse indivíduo do cenário político. E tanto que ele pôde ajudar, tanto que ele fez durante todo esse período que esteve à frente da presidência. Da mesma forma, a gente precisa perceber que todas as pedras que se colocam à nossa frente devem ser juntadas para que sirvam de alicerce para a nossa escalada. As pedras devem ser juntadas para que a gente faça escadas. Sim, para que venhamos a construir escadas à nossa frente. Como fez Abraham Lincoln e como fizeram tantos e tantos seres que usaram as dificuldades para poder provocar um crescimento em sua própria existência. Uma outra história que eu gosto muito é de Stradivarius. Já ouviu falar no Stradivarius? Já ouviu falar? Essa história é bastante impressionante. A história de um menino que ele lascava madeira numa pequena cidade da Itália. Um dia, ele e seus colegas estavam na rua pedindo dinheiro para aquilo que faziam. Um menino tocava violino, seu irmão cantava, enquanto Antônio Stradivarius fazia pequenos objetos de madeira. Parou um homem distinto para ouvir o menino cantar. Depois colocou uma moeda de ouro nas suas mãos. Esse garoto gritou: "Eu serei o maior construtor de violinos da história." E quem estava ali? Estava ali, sim, o grande Amati, o maior construtor de violinos da Itália. Foi uma euforia. Antônio não se satisfez com aquele encontro. Quis conhecer mais de perto o construtor de violinos. Como era um menino resoluto, Antônio venceu todas as barreiras que lhe eram postas e chegou à presença de Amati, dizendo-lhe: "Não sei tocar ou cantar, mas gosto de música e imagino que seria capaz de construir violinos. Veja, aqui estão alguns objetos que fiz de madeira com a minha faca." O grande homem passou o seu olhar atento aos objetos e para a face ansiosa e a expectativa nos olhos castanhos de Antônio, e disse-lhe: "Venha à minha oficina, moço. E lhe darei uma oportunidade para aprender a tornar-se um construtor de violinos. Qual é o seu nome?" "Antônio Stradivarius", respondeu prontamente Antônio. Assim, Antônio tornou-se aluno de Amati e trabalhou dia após dia na sua oficina. Uma das primeiras coisas que o seu professor lhe ensinou foi que a paciência para fazer com perfeição uma peça, ainda que pequenina, tinha mais valor do que a construção de um violino todo em pouco tempo. Alguns anos decorreram e Antônio, já sendo um construtor de violinos, aperfeiçoou-se tanto. A beleza do seu violino, a formosura, o som, e se tornou o melhor construtor de violinos de todo o planeta. Percebam que talvez você imagine, quando escutar falar sobre Stradivarius, que pertencesse a uma família tradicional de construtores de violino, que já tivesse isso no sangue, ou que tivesse ali toda uma trajetória benéfica para que isso acontecesse. Mas justamente era um garoto da rua, que fazia com uma faca velha alguns instrumentos, traçava algumas coisas na madeira e se tornou o melhor construtor de violinos de todo o planeta. Assim, a gente precisa observar atentamente o que se passa pela nossa mente. A meditação nos ajuda muito nisso, a parar um pouco. Mas mesmo sem meditação,
aprenda a observar mais a sua mente, aprenda a conversar com ela, a perceber aquilo que realmente faz a diferença na sua vida. E nunca se esqueça que é sempre de um pensamento negativo que surge uma emoção negativa e que há o desencadeamento de uma série de enfermidades. Claro, o que é uma úlcera se não foi primeiro um pensamento que desencadeou uma emoção e essa emoção se transformou numa úlcera, numa gastrite, num problema intestinal ou de qualquer outro órgão, e o que vem a ser o câncer e todas as doenças graves que existem por todos nós. Essas doenças são frutos sempre de um desequilíbrio emocional que vai sempre preceder a um desequilíbrio mental. Por isso observe a sua mente, meu amigo, minha amiga,